sobre um texto bíblico, lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Domingo que vem é ceia. E esse é um texto que a gente geralmente estuda ou medita na Santa Ceia, 1 Coríntios 11. Mas que nós vamos meditar nele hoje, ok? Tem algumas coisas aqui que eu preciso conversar com você. Ensina sobre como a gente precisa fazer tudo na hora certa, tá? Então ali no capítulo 11, a partir do verso 17, nós vamos até o 32. De Deus. Vamos ver, espero que dê certo. Vou ficar aqui mesmo. Qualquer coisa já estou pertinho ali. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E, enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos
que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tem 3 termos aqui que eu queria mostrar para você a importância deles. No verso 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Está em paralelo com o versículo 27, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Então, antecipadamente e indignamente estão em paralelo, são 2 ideias paralelas. E no verso de número 29, sem discernir o corpo, também é um termo importante, ok? Teve uma vez que eu vi uma coisa dessa acontecendo numa igreja, onde eu fui pastor, né? E aí o pessoal ia fazer um almoço comunitário, provavelmente é o caso aqui da igreja de Corinto, mas tinha um irmão lá que estava com muita fome. Ele acordou mais cedo que os outros, chegou antes de todo mundo, e ele não estava aguentando dar o horário para a gente comer. E ele queria porque queria comer antes dos outros. E a gente teve que lidar, né, com muita paciência, muita calma, falar para aquele irmão: olha, calma, o pessoal já vai chegar, não se antecipe, né? Não faça isso antes dos outros. Foi difícil, mas acho que, se eu lembro bem, deu certo, né? Aqui, o que a gente está lendo aqui em 1 Coríntios, é mais ou menos isso. Eles tinham uma ideia de um almoço ou uma janta comunitária, e nessa janta eles tinham a ceia do Senhor. Frank Viola, que é um teólogo americano, ele escreveu um livro muito interessante, A História Não Contada do Novo Testamento. Ele procura entender mais ou menos assim o contexto histórico, como funcionavam as cidades, as igrejas daquele tempo. E ele afirma uma coisa bem interessante. Na igreja de Corinto tinham pessoas livres e pessoas escravas, porque o mundo daquele tempo funcionava desse jeito. E na igreja tinha os livres e os escravos. Os livres, eles conseguiam chegar muitas vezes na hora certa, na hora marcada. Mas os irmãos que eram escravos, nem todos eram escravos de outros cristãos. E eles tinham dificuldade muitas vezes de chegar no horário, porque o Senhor deles não permitia. Tinha alguma tarefa que eles tinham que completar, enquanto não completassem, eles não eram liberados. E o Senhor dos escravos tinha poder até sobre vida e morte, sobre o direito de ir e vir dessas pessoas, né? E aí alguns irmãos livres da igreja, eles não tinham uma sensibilidade para guardar esses irmãos escravos chegarem, para que todos eles juntos tivessem a mesma experiência diante do Senhor. Gente, é muito importante a gente entender isso que o apóstolo Paulo está falando, porque o apóstolo Paulo, ele tem uma mentalidade totalmente comunitária. E nós deveríamos ter também uma mentalidade comunitária, uma mentalidade de igreja comunitária. O que significa isso? Nós precisamos aprender a fazer mais coisas juntos do que separados. E um dos termos que ele usa no verso 21, que eu falei para você, é o tal do antecipadamente. Um jeito de ver o mundo.
Antecipadamente é um jeito assim de me enxergar dentro de todo um contexto social, religioso, evangélico que eu vivo. E é uma forma de eu estabelecer o meu estilo de vida, antecipadamente. Então, assim como tinham muitos irmãos ali que comiam a refeição primeiro, né, antes dos irmãos escravos chegarem, e quando os irmãos escravos chegavam não tinha mais comida para eles, assim acontece no nosso tempo até hoje, infelizmente, em muitos lugares, e não deve acontecer no nosso meio. Nós precisamos cuidar com isso. Essa mentalidade de fazer tudo antecipadamente é uma mentalidade muito mais individualista do que comunitária. E o apóstolo Paulo está dizendo que precisamos ter uma mentalidade de reino de Deus que seja mais comunitária. Me parece que nós entendemos muito bem que a salvação ela é pessoal. Amém, gente? Mas a convivência com os irmãos precisa ser comunitária. Assim, ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode se antecipar. Uma das coisas que eu vejo é quando, por exemplo, hoje tem poucas pessoas aqui, né? Mas às vezes tem muitas pessoas no nosso meio, e aí tem algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, que nem bem está terminando o culto e já vão embora. Vocês já viram isso? Deixa eu colocar o outro óculos aqui agora. Você já fez isso? Agora estou enxergando você melhor. Você já fez isso? Né? Parece que a gente tem uma pressa, porque lá fora tem algo muito mais importante na minha agenda do que estar aqui. Então eu até venho, eu até estou presente, até eu fico até um determinado momento, mas a minha atenção está para o depois. Eu já estou antecipando, é uma mentalidade de antecipar. Por exemplo, nós puxamos o culto, começava às 7h30, agora começa às 7h, né? Ali por 8h30, com a graça de Deus, sempre termina, né, gente? Um bom tempo para a gente cultuar o Senhor. E mesmo assim, tem quem fica apavorado com o horário, como se fosse dormir às 8h30, quer ir para casa logo, tem outras coisas para fazer, mentalidade de antecipar. No nosso culto de ceia também acontece. A gente começa às 9h30, vai até umas 11h, passou um pouquinho, todo mundo fica preocupado com o almoço e tal, e sai correndo. A gente antecipa demais as coisas. E nós deixamos de viver plenamente essa experiência comunitária que nós temos em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Nós não devemos comer antecipadamente. Eu tenho que entender que não basta eu me alimentar espiritualmente da palavra de Deus. Eu tenho que me preocupar com o irmão, com a irmã que está do meu lado. Porque é importante para mim que esse irmão, essa irmã, ele se alimente tão bem da palavra como eu entendo que eu estou sendo alimentado. E se eu não tiver esse tipo de mentalidade, de coração, vai ser difícil eu entender o que é ser igreja de Cristo, o que é ser corpo de Cristo. Amém, gente? Olha, é um assunto assim muito importante. O que acontece quando eu tenho essa mentalidade de antecipar tudo? Né? Ali no verso de número 27, Paulo fala, a gente acaba participando da ceia do Senhor
indignamente. Por quê? Porque eu pensei só em mim, eu não pensei no outro. E meus irmãos, um dos aspectos que nós precisamos mostrar ao mundo é que nós somos iguais, é que nós somos unidos, é que nós somos um só corpo em Cristo Jesus, em um mundo que nós vivemos que é tão desigual. Não é verdade, gente? Tem pobre, tem rico, tem os preferidos, tem os rejeitados, tem os cancelados, tem os que estão na mídia. É muita desigualdade. Muita desigualdade. E aqui entre nós, para não haver essa desigualdade, precisamos aprender a pensar de uma forma mais comunitária do que individual. E de fato eu tenho ensinado isso aqui para você ao longo desses anos que eu estou aqui na igreja. Eu sempre falo, repito, vou repetir mais uma vez, que se você não crescer espiritualmente, no amor, na graça, a igreja também deixa de crescer. Porque não é assim, se um irmão crescer, todo mundo cresceu, não. Todos nós precisamos crescer juntos. Precisamos que você queira crescer no amor, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. É importante que você entenda isso. Você ama a igreja? Quer ver a igreja crescendo? Não é um sonho, mas tem que começar por você. Se não começar por você, não vai começar por ninguém. Eu e você juntos, lado a lado, precisamos dar passos no caminho que é Cristo Jesus. E passos firmes, passos decisivos. E cada vez que nós avançarmos juntos, todos nós seremos edificados juntos. Todos nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, juntos. Quando um irmão tiver um testemunho para contar aqui no nosso meio, todos nós vamos nos sentir participantes do testemunho desse irmão, dessa irmã, porque nós estamos juntos. Amém, gente? Que palavra maravilhosa o Espírito Santo deixou para nós. Temos que cuidar para que eu não seja sozinho na igreja, mas para que eu esteja rodeado de irmãos e irmãs e juntos temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo no amor de Deus, sempre. O outro termo é o termo sobre discernir o corpo. Discernir o corpo tem a ver com entendimento. Entender que todos nós somos um. E que todos nós somos codependentes um do outro. Precisamos entender isso. Se nós não discernirmos o corpo de Cristo, quando formos participar da Santa Ceia, isso vai trazer uma série de problemas para a minha vida. Porque eu não estou discernindo. Alguns irmãos, às vezes, podem pensar que participar da ceia é para eu me fortalecer, para a minha vida, para que eu esteja mais firme. E não é só isso. A ceia do Senhor é para que nós nos fortaleçamos, para que nós estejamos mais firmes, para que nós estejamos mais unidos no amor de Cristo. É comunitário. Não é algo pessoal. É para todos nós. Por isso, a Bíblia tem aquele texto que o apóstolo Paulo fala para o carcereiro, quando o apóstolo Paulo é liberto do cárcere, e Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu, porque não só o carcereiro,
Porque a salvação é pessoal, mas viver à luz do Evangelho, viver no reino de Deus é para todos, é para a família. Ninguém da sua família deve ficar do lado de fora. Todos nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso significa, precisamos todos nós, começa com o pastor, nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante do Senhor Jesus, deixar esses pecados para trás, entendendo que Jesus, Ele morreu para que houvesse perdão para os nossos pecados, e Jesus ressuscitou para que mais que um Salvador, Ele fosse o nosso Senhor, um Senhor que nos mantém livres de todo pecado, que nos mantém vencedores na luta contra o pecado a cada dia. E quando nós nos reunimos como igreja, nos fortalecemos mutuamente para sermos isso, mais que vencedores. Isso é discernir o corpo. É por isso que a igreja é tão importante na nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos. Parece que a mentalidade do antecipadamente nos atrapalha. Nós acabamos muitas vezes olhando para a igreja de uma forma individual e perdemos a melhor parte de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque é comunitária a bênção que o Senhor tem. Assim como quando lá em Atos, lembra Atos 2? Quem lembra o capítulo 2 de Atos? Estava lá o pessoal reunido, né? Os discípulos, os apóstolos, tinha bastante gente lá. Eis que veio o Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez? Cadê o pessoal da escola dominical? O que o Espírito Santo fez, gente? Soprou, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, alguém deixou de ficar cheio? Alguém ficou vazio dos que estavam lá? Todos, não importava se era Pedro, Tiago e João, se era um dos 12, se não era nenhum deles, quem estava lá ficou cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, todos que participam da igreja de Cristo, do corpo de Cristo hoje, todos, sem exceção, podem ser cheios do Espírito. Todos, sem exceção, são abençoados por Deus. E isso não é algo exclusivo seu, não é para quem ora mais, não é para quem lê mais a Bíblia, é para aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos, não há diferença entre nós. Todos nós recebemos o Espírito Santo, bebemos de um só Espírito, temos um só Senhor, uma só fé, né? Todos nós, é comunitário. E se é comunitário, todos nós precisamos crescer juntos, unidos nesta fé em Cristo Jesus. Isso é discernir o corpo. Para que eu não tenha essa mentalidade individualista do antecipadamente. Porque se eu tiver, eu vou perder aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra dessa noite que eu gostaria de compartilhar com você. Precisamos olhar para nós mesmos, verso 31, para julgar a nós mesmos. E a pergunta aqui é: eu sou alguém que tem discernido o corpo de Cristo? A forma como eu vivo, a forma como eu interajo com a igreja, com os irmãos, com a família, com as pessoas que não fazem parte da igreja, que pensam de um outro jeito, a forma como
eu penso a vida, o meu estilo de vida, tudo isso contempla esse corpo de Cristo. Eu vivo como se fizesse parte desse corpo, ou eu vivo como se eu fosse alguém avulso, né? Alguém solto. Aí eu só venho aqui me abastecer, mas de segunda a sábado é por minha conta e risco. Aí domingo eu venho me abastecer, porque eu cheguei com o tanque vazio, me abasteço, encho o tanque, vou lá, segunda, sábado, né? Vou vivendo minha vida, chego aqui domingo com o tanque vazio, e é isso? É só isso? Se tem sido assim a sua vida, você está perdendo a melhor parte. É crescermos juntos, é andarmos juntos no conhecimento de Deus. E se nós não conseguimos entender isso, é porque nos falta conhecimento. Conhecimento. O que nós falamos semana passada, está faltando o quê? Raiz. Preciso aprender mais. Por falar em raiz, eu preparei um texto que mostra diferença entre cristãos e muçulmanos. Eu já vou adiantando, dando um spoiler aqui, que não é um vídeo que fala mal dos muçulmanos. Se fosse, eu nem trazia. Acho que fala até melhor deles do que dos cristãos que estão ali no vídeo. Mas vale a pena a gente assistir. Paulo, talvez apagar essas luzes aqui, ó, se alguém puder. Acho que é lá atrás, né? Isso, porque está em inglês e vai precisar ler. Tá bom? Oi? Isso, volta ali do início para a gente. Obrigado. Gente, por que acontece esse tipo de coisa? Porque os muçulmanos, eles têm uma visão de comunidade muito maior do que os cristãos do Ocidente. A gente acha ainda que a vida é possível ser vivida sozinho. Tem gente no nosso meio que ainda acha que assim, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema na família, então eu vou dar um tempo na igreja, eu vou resolver o problema, depois eu volto para a igreja, como se fosse possível. Não é possível. Se você tem algum problema, alguma situação difícil na vida, é para você, sabe, ter um pouquinho de fé, traz, mesmo que você não conta, você traz aí no seu coração, na sua mente, nós vamos estar juntos em oração, é junto com o povo de Deus que você vai vencer isso. Os muçulmanos são assim, eles entendem muito melhor que nós o que é viver em comunidade. Então o tempo todo eles se cobram, né? 2 versículos do Alcorão, na hora, bate pronto. Falaram até em árabe.
né, os cristãos ali. Cristãos, você é cristão? Eu sou cristão. Então, 2 versículos da Bíblia. Não sabe. Não sabe. Por quê? Você não vê a importância disso. Você acha que é para viver só para você, só para a sua vida. A Bíblia é para abrir só quando eu estou com problemas. Se está tudo bem, eu não preciso abrir a Bíblia. Essas coisas individualistas. Mentalidade de antecipação. Eu faço tudo por mim mesmo, né? Tudo por mim. Aí depois lá na igreja eu vou, tenho um pouquinho de comunhão com os irmãos, mas deu. Agora eu vou viver a minha vida. E some durante a semana. Não está num grupo de discipulado, não está na escola dominical, não está no culto. Como nós falamos semana passada, você vai investir menos tempo na sua vida na igreja do que no teu trabalho. Menos tempo na igreja do que na sua família. E a gente ainda assim não investe tempo para conhecer a Deus. Falta mentalidade comunitária. Precisamos ganhar isso, irmãos. É para isso que Jesus nos salvou. É para isso que Ele nos chamou, para sermos um só corpo nele. E o corpo dele. Nós somos corpo de Cristo. Nós podemos falar assim, nós somos corpo de Cristo. Mas nenhum de nós pode falar, eu sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Você não. Nós. Eu não sou a igreja. Mas nós somos. Né? Enquanto corpo de Cristo, né, pensando na grandiosidade da igreja de Cristo na terra, nós somos apenas um pedacinho desse corpo de Cristo. Mas aqui para nós, na igreja local, nós somos o corpo de Cristo por completo. Por isso você é importantíssimo para nós. Queremos que você esteja atento a tudo que a gente está fazendo para fazer junto conosco. E assim, irmos ganhando essa mentalidade comunitária. Toda vez que você participar da ceia, lembre-se disso. Ceia não é sobre eu tomar a ceia. É sobre nós tomarmos a ceia. Ceia, você pode ver. Eu sempre peço para todo mundo fazer o quê? Você recebeu o pão, recebeu o vinho, o que é para fazer? Esperar. Por quê? Tem hora para tudo. Tem hora para tudo. É na hora certa que nós vamos comer e beber. Todos juntos. Por que todos juntos? Somos um só corpo. Mentalidade comunitária. Nós precisamos avançar nisso. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos, baixar